Gente, ontem, no fim da tarde, o jornal Folha de São Paulo começou a divulgar uma série de reportagens que trazem revelações gravíssimas envolvendo assessores do ministro Alexandre de Moraes, tanto no STF quanto no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Essas gravações mostram que assessores de Alexandre de Moraes estavam ali conversando informalmente pelo WhatsApp sobre estratégias para abastecer o inquérito das fake news no STF. Um dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes no STF aparece nessas gravações ordenando a um auxiliar de Moraes no TSE, no outro tribunal, para que ele produzisse relatórios para subsidiar investigações. E o mais grave, gente, essas ordens teriam partido do próprio ministro Alexandre de Moraes. Numa das peças que foi divulgada pela Folha de São Paulo, aparece inclusive um print de uma mensagem no WhatsApp em que Alexandre de Moraes encaminha para o seu juiz auxiliar no STF o print de uma postagem do jornalista Rodrigo Constantino e diz o seguinte, abre aspas, peça para o Eduardo analisar as mensagens desses para vermos se dá para bloquear e prever multa. E aí, portanto, o Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes, mandava essas ordens para o Eduardo Talhaferro, lá no TSE, que chefiava a assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Esses relatórios eram produzidos, Ana Karina, voltavam para o STF e aí o ministro Alexandre de Moraes determinava as medidas cautelares como bloqueios, até mesmo prisões em alguns casos, enfim, medidas no âmbito do inquérito das fake news. Pois é, o jornal A Folha de São Paulo, nessas reportagens, revela que o ministro Alexandre de Moraes escolhia as pessoas a serem investigadas. E, segundo o jornal, as mensagens trocadas pelos seus assessores mostravam ali que o setor de combate à desinformação do TSE teria sido usado como um braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo, fora do fluxo do rito envolvendo os dois tribunais. Ou seja, vocês lembram da Lava Jato? O que levou à anulação de todas as condenações do juiz Sérgio Moro, inclusive do presidente Lula? Justamente o fato de, na Vaza Jato, terem sido reveladas conversas informais entre o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público, através de e-mails, de WhatsApp, fora do rito também, né? Para eles combinarem as ações, combinarem quando é que um ia precisar que fosse deferida ali uma busca e apreensão, etc, etc. Então, a gente está praticamente vivendo uma segunda Vaza Jato. Por quê? Porque, segundo as informações da Folha de São Paulo, inclusive quem revelou foi o mesmo jornalista, né, nessa reportagem da Folha. A fonte é o mesmo jornalista que divulgou a Vaza Jato. O Glenn Greenwald. Exatamente, que inclusive é progressista, nem é bolsonarista, para não dizerem assim, não, é bolsonarista tentando, enfim, criar uma situação. É o mesmo jornalista que revelou a Vaza Jato, que acabou com a anulação dos processos contra Lula e na parcialidade de Sérgio Moro. Agora está mostrando que o ministro Alexandre de Moraes estava utilizando ou está o mesmo modus operandi de Sérgio Moro com os seus assessores, combinando informalmente. Olha, abre aqui uma investigação, busca isso daqui, produz um relatório, manda para cá como se fosse uma demanda espontânea para que o juiz, a partir de uma demanda espontânea, que de espontânea não tinha nada, possa incluir no inquérito das fake news e aí sim buscar a punição das pessoas que ele está determinando. As gravações são fortíssimas, dizendo inclusive que o ministro, quando ele implicava com alguma coisa, tinha que ser feito do jeito que ele determinava, porque senão, tem até uma palavrinha agora que eu não estou encontrando, mas tem uma palavrinha que o assessor usa, olha, quando ele implica tem que fazer, senão é uma tragédia. Então assim, são apenas os primeiros trechos desse relatório, né, desse vazamento foram revelados pela Folha de São Paulo e já são estarrecedores. Vamos trazer só aqui alguns pontos, algumas
algumas mensagens que foram obtidas pelo jornal Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo esclareceu, inclusive, que essas mensagens foram obtidas com pessoas que têm acesso às mensagens. Não foram mensagens obtidas, por exemplo, através hackeadas, de né? hackeamento, invasão de dispositivos eletrônicos. E no total, a Folha tem acesso a 6 gigabytes de informação. Ou seja, isso que foi divulgado ontem é apenas o começo do que tem nas mãos dos jornalistas. Olha, em um dos trechos, vou pedir para nossa produção colocar no ponto aí um material que a própria Folha produziu, mostrando ali algumas mensagens. Numa delas, né, o juiz Ayrton do STF manda para o Eduardo Talhaferro do TSE a ordem, né, para que ele produza o relatório, e aí o Eduardo responde: já recebi, está para derrubada. E aí o Ayrton diz: Eduardo, bloqueio e multa pelo STF. Capriche no relatório, por favor. Aí com ofício via e-mail. Obrigado. Vamos colocar outro trecho, produção. Num outro trecho de conversas entre os juízes, o juiz Ayrton pede, inclusive, Túlio Lemos, para que seja incluído ali outras mensagens que o Eduardo não tinha colocado. E aí o Eduardo responde: então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que coloque o que ele acha, né? Mas o que é que tem? É mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. E aí o Ayrton responde: concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, evidente. Mas como você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta. Ele, Moraes, cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar essas outras que falou que vai colocar agora, ele vai, amanhã ou depois, encontrar outros e falar que só a gente que não encontra. Difícil, difícil. Mas enfim, se puder quebrar o galho e aí alterar, senão ele vai falar que mostrou alguns e a gente não fez constar. Os próprios auxiliares do ministro Alexandre de Moraes constrangidos e encontrando dificuldades em seguir as ordens dele. E as ordens eram direcionadas sempre a pessoas ou veículos de comunicação ligados, né, ou que apoiavam, de certa forma, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia, a reportagem da Folha mostra que em dezembro de 2022, o juiz enviou mensagens ao Eduardo dizendo assim, abre aspas, vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. E aí, segundo o jornal, ele enviou o link da rede social da revista Oeste. E aí, no dia seguinte, o Talhaferro respondeu, voltou ao tema da conversa e disse que encontrou apenas, abre aspas, publicações jornalísticas na revista Oeste, que não estavam falando nada. E aí ele pergunta o que deveria colocar no relatório. E a resposta do juiz auxiliar de Alexandre de Moraes foi: use a criatividade, risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida. E o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou, fecha aspas. Ou seja, até para descontextualizar, criar o relatório retirando notícias ou posts ou frases mais ácidas do contexto para que pudesse dar mais robustez ao relatório, ao inquérito das fake news de Alexandre de Moraes.